Sem dúvidas, um dos maiores mistérios citados na Bíblia Sagrada é a passagem citada no livro de Êxodo, que menciona o povo hebreu, estando 40 anos no deserto. Um relato que nos mostra algo um tanto intrigante, uma vez que este deserto poderia ser atravessado em apenas 7 dias. A grande pergunta é: por que a nação de Israel permaneceu 40 anos no deserto? Será que isto foi castigo de Deus ou algo a mais que não sabemos? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este intrigante e polêmico assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que vivemos é sem dúvidas algo a se pensar, uma vez que inúmeros mistérios e grandes enigmas estão registrados nas Sagradas Escrituras da Bíblia. Um livro que foi deixado propositadamente à humanidade, a fim de espalhar a grande verdade sobre o Criador do Universo, o Deus de Israel. Na Bíblia é citado uma passagem um tanto intrigante sobre a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito, visto que a nação teria estado em posse do rei Faraó por 400 anos, e assim, num dado momento, Deus levanta um líder, um homem que havia estado na presença do grande Faraó, mas que possuía sangue hebreu. Este se chamava Moisés. Moisés foi criado na corte real pela filha do Faraó. Este pertencia à tribo dos levitas, que eram sacerdotes encarregados de culto e adoração a Deus. E assim, como nada nas Escrituras acontece por acaso, Moisés, sendo da classe sacerdotal dos hebreus, foi destinado pelo Criador a libertar sua nação e assim seguir a sua jornada à Terra Prometida. É citado nas Escrituras que após Moisés libertar os hebreus da escravidão, por meio de inúmeros milagres e pragas lançadas sobre o Egito, a nação teria se estabelecido no deserto do Sinai, e nisto se reside o grande enigma. Neste deserto, segundo estudos científicos, uma caravana poderia percorrer 35 quilômetros por dia e atravessá-lo em 7 dias. No entanto, é citado nas Escrituras que a nação dos hebreus ficou 40 anos no deserto e poucas pessoas puderam de fato adentrar a Terra Prometida. A grande pergunta é: o que teria ocorrido com esta nação, que estava prestes a tomar posse da herança dada por Deus? A península do Sinai, em que a nação dos hebreus estiveram por 40 anos, tem apenas 200 quilômetros de largura. A estrada que liga o norte do Egito à Palestina pode ser percorrida em 2 horas de carro, um trajeto que dá para ir e voltar no mesmo dia. E assim permanece a pergunta: por que a nação de Israel ficou estagnada no deserto por 40 anos? Quando analisamos as explicações contidas na Bíblia e na Torá judaica, é citado que a nação israelita havia transgredido as leis do Criador
E assim tiveram de vagar todo este tempo por conta da punição divina, ou por conta do retorno de suas ações, visto que tudo o que plantamos certamente colheremos. E esta é uma das leis divinas, a lei do universo. Nas Escrituras é citado que a nação que havia saído do Egito murmurou contra Deus, e assim o Criador estabeleceu que todos os que ali estavam, com raras exceções, deveriam morrer, para que a nação futura adentrasse a terra prometida. Algo que foi permitido somente aos filhos, a nação da próxima geração. E nisto se reside o grande enigma. Existem especulações e teorias de que a nação teria se teletransportado a uma realidade paralela da nossa, através de um portal. Outros dizem que tudo aquilo ocorreu para que assim estabelecesse uma limpeza genética, a fim de selecionar indivíduos de uma raça mais pura. No entanto, o que aprendemos desta intrigante história é algo a se pensar. Quando analisamos as Sagradas Escrituras da Bíblia, observamos que o profeta Moisés morreu um pouco antes de chegar à Terra Prometida, bem como uma grande quantidade de pessoas. É citado nas Escrituras que somente 2 pessoas que haviam estado na época de escravidão do Egito adentraram a terra que Deus havia prometido à nação. Estes foram Josué e Calebe. E com isto se reside uma grande reflexão. Hoje existe uma grande quantidade de pessoas que acreditam que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar um povo escolhido nos ares, com o evento do grande arrebatamento do Senhor, as pessoas se enganam, acreditando que será uma grande quantidade de pessoas da terra que irão subir. Na verdade, será poucas pessoas que adentrarão a terra prometida, pois tudo o que aconteceu no passado é sombra dos eventos futuros. No tempo antediluviano, o escolhido foi Enoque. No tempo da ascensão de Israel, o escolhido foi Elias. E assim, observamos que no tempo do profeta Moisés, daqueles que estiveram na escravidão, os que adentraram a terra prometida foram somente Josué e Calebe. Eventos que passam por alto de muitas pessoas. Hoje, a ciência moderna falha em encontrar evidências do que foi registrado nas Escrituras, pois no local do deserto do Sinai não se encontra sequer um vestígio de Moisés e de seus seguidores, bem como sepulturas, e por não achar evidências, muitas pessoas desacreditam que tudo o que foi registrado nas Escrituras não seja real. Mas sabemos que Deus escreve coisas certas em linhas tortas. O Criador confunde os sábios e entendidos em sua própria sabedoria. E assim, ele torna as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. E sempre foi assim. É citado nas Escrituras que a nação de Israel se alimentou 40 anos no deserto do misterioso maná que caía dos céus. Um alimento divinamente providenciado por Deus, que possuía o sabor de bolo e mel. E hoje, a nossa sofisticada ciência falha em explicar tal acontecimento. Temos que compreender que não é porque não consigamos explicar tal coisa, signifique que ela não exista ou que não tenha ocorrido. A nação de Israel, mais precisamente o povo hebreu que estava no deserto, foram testados pelo Senhor, a fim de que aqueles que estivessem aptos a tomar posse da vitória pudessem experienciar a terra prometida, Canaã. No entanto, ao observarmos as Escrituras, notamos que aquela geração foi aniquilada pelo Senhor no deserto,
visto que a infidelidade para com o Criador foi tamanha que foi necessário a intercessão do profeta Moisés. Caso contrário, Deus teria acabado com todos os que duvidaram da promessa, que agindo pelos seus próprios impulsos e perversão, que haviam aprendido no Egito. Toda vez que observamos a ira do Criador, a ira de Deus, não é por pouca coisa, visto que Deus é puro amor, mas também é pura justiça. E como é dito no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas se esquecem de que o Criador é soberano e justo. Afinal, Ele sabe de tudo e nada acontece por acaso sem a sua permissão. E assim é observado na história que a nação que adentrou a terra de Canaã, a terra prometida, foram pessoas que haviam nascido no deserto e que não haviam se contaminado com os costumes e tradições do Egito. Logo, compreendemos que uma geração é composta de 40 anos, e com isto, Deus teve que segurar a nação idólatra, aqueles que estavam com crenças e costumes do Egito, a morrer no deserto. Muitas vezes, a vitória que tanto almejamos está condicionada à nossa mudança interior. A mudança de crenças, paradigmas, costumes. E por vezes não alcançamos tal benesse, devido nós mesmos sabotarmos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes chegamos às margens da vitória e logo recuamos por não sermos aptos a reconhecer a terra que o Senhor tem nos preparado. E assim acabamos ficando no deserto por conta de nossa incredulidade e arrogância perante o Criador. Deus quer que cada um de nós estejamos aptos ao reino dos céus, para que assim tomamos posse da vitória. E como é dito pelo grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, o reino dos céus é tomado pela força, não pela força física, como muitos podem acreditar, mas pelo nosso esforço em buscar a verdade que está descrita nas Escrituras e torná-la em prática, a ajudar a humanidade. Porque sabemos que o caminho que leva à salvação não é o caminho mais largo, e sim o caminho estreito. E com a nação de Israel não foi diferente. Estes tiveram que passar por inúmeras provas e desafios, a fim de acertar o alvo. Hoje, vivemos numa das épocas mais tranquilas da humanidade, bem como a época mais confortável de todos os tempos. Tudo está acessível, tudo está mais fácil. E o que nos é solicitado pelo Mestre Jesus Cristo, que apenas creiamos em Sua palavra. Pois conforme foi dito pelo Mestre, aquele que crê em mim será salvo, e ainda que esteja morto, viverá. No entanto, com todos os recursos e maravilhas que Deus tem dado à humanidade, observamos muita incredulidade perante a criação. Com isto nos perguntamos, será que a vinda de Jesus Cristo, no grande dia do arrebatamento, ainda não tenha acontecido, devido à incredulidade da humanidade? Devido à falta de fé da própria nação, que se diz acreditar no Criador? Então, que possamos refletir mais no tempo em que estamos vivendo e saiamos do deserto da ignorância, do preconceito, da violência, da ingratidão, daquilo que não condiz com a harmonia divina, para que assim possamos alcançar as bênçãos que o Senhor nos prometeu, a vida eterna. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário.
Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.